Obrigada, Thaisa, pela mensagem musical. Bom, a lição 11ª, então, deste sábado, tem por título Compartilhando a História de Jesus e será coordenada pelo nosso querido pastor Alberto Tasso. Os microfones estarão fechados, mas quando você quiser comentar, é só abrir o seu microfone. Pastor, é com você e um bom estudo a todos. Feliz sábado, gente. Que alegria poder revê-los, vê-los aí pela telinha. Quando a gente faz os cultos, a gente está pensando em vocês, mas a gente não vê vocês, né? A gente só vê a câmera lá. E aqui pelo Zoom é bom poder revê-los, rever vários irmãos aqui. A Ana Moraes gosta tanto da igreja que a foto dela é dela na porta da igreja. Muito bom, muito legal, Ana, ver você participando também, as duas Anas, né? E o pessoal do Jardim Alvorada em especial, que é a maioria, lógico, que tem dirigido tão bem a Escola Sabatina. Parece que a gente está quase, não é igual, mas parece que quase que a gente está na igreja, né? Com mensagem musical e introdução, e muito bem feito. Deus seja louvado pela equipe da Escola Sabatina que tem organizado tão bem a Escola Sabatina e me parecem já muito bem adaptados também a essa realidade aí. A coisa tem fluído muito bem. Uma saudação também para o pessoal de outras igrejas, que eu sempre compartilho o link que a Ana me manda. Então, estou vendo aqui o irmão Jesus e a irmã Maria lá de Ribeiro dos Santos. Tem uma turma boa lá da igreja do bairro São José também que está participando com a gente. O Leonan lá de Altair. Oi, irmão Jesus. Eu queria dar meus cumprimentos a dois irmãos de Barretos que eu enviei o endereço para eles. Eles estão assistindo, o irmão José Carlos Assunção e o irmão Eurípides Rosa de Sene. E eu vi eles aqui pela telinha. Legal, José. Eu já ia perguntar quem que era o Eurípides e esse José Carlos, que eu não conheço eles aí. Eu estou vendo agora aqui a câmera dos dois. Sejam bem-vindos também. Da igreja do Bom Jesus. Jesus. São da igreja lá do Bom Jesus, é isso? Sim. Isso, mas eu conheço ele, viu? Eu conheço o pastor, viu? Eu conheço o pastor, tá? Bem-vindos também. Os irmãos de Barretos aí, irmão Eurípides, irmão José Carlos, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio, entre o nosso povo. Gente, vamos à lição então da Escola Sabatina, a lição número 11, né? A gente já está praticamente encerrando mais um trimestre. E essa semana, essa lição do trimestre, assim, à medida que a gente vai lendo e estudando ela parece que vai falando ao nosso coração, né? O pastor Mark Feeling, que é o autor da lição, ele fala ao nosso coração. Eu sinto sempre o meu coração aquecido depois de estudar a lição a cada dia. É um tema muito espiritual, né? O testemunho, falar de Jesus. Então, eu tenho certeza que você também sentiu bem pertinho de Jesus e de Deus enquanto você estudava a lição dessa semana, que tem como o título compartilhando então o nosso testemunho compartilhando a história de Jesus através do nosso testemunho, né? Eu não tenho muito tempo porque eu tenho que estar na igreja daqui a pouquinho. Vocês estão me vendo até com o uniforme dos bravadores, né? Hoje é o Dia Mundial dos Bravadores, daqui a pouquinho eu tenho que estar na igreja. Então eu vou direto aqui para a lição de domingo, que apresenta Jesus, que é o fundamento do nosso testemunho. O nosso testemunho não é sobre aquilo que nós conquistamos, sobre aquilo que nós fazemos, é sobre aquilo que Cristo fez por nós. As transformações que o Evangelho ocasionaram e causaram em nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar a leitura de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Eu quero deixar você bem à vontade também, quando você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa que eu esqueci de pontuar, você pode já abrir o microfone e fica à vontade para você falar, tá bom? Eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma versão que saiu faz pouco tempo em português. É uma boa versão, ela é mais interpretativa, né? Não é uma versão para você ter só ela, porque para estudar profecias com ela, por exemplo, é muito ruim. Mas para ler alguns textos, especialmente do apóstolo Paulo, ela traz uma luz assim bem interessante. Eu vou utilizar essa versão para poder ler com vocês esse texto.
Eu vou ler primeiro dos versos do capítulo 2 de Efésios, dos versos 1 até o verso 3, depois vou dar uma pausa e depois eu vou ler do verso 4 até o verso 10. Esse capítulo, esse início do capítulo 2 de Efésios, né, ele para mim é o capítulo, são os versículos que melhor nos explicam a dinâmica da salvação. O que Cristo fez por nós e o que Deus espera de nós uma vez que nós recebemos essa salvação. Para mim, de todos os textos, esse é o mais claro. Olha o que diz aí, Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo qual é a nossa condição como seres humanos. Nós somos naturalmente filhos da ira, nós somos naturalmente, então, merecedores da condenação, nós nascemos mortos do ponto de vista da eternidade, né? Sem Cristo, nós nascemos condenados pelo pecado. Nós, então, vivemos uma vida que sem Cristo, em que o maligno, Satanás, nos escraviza, ainda que nós não tenhamos consciência disso. Então, a situação do homem sem Cristo é uma situação deplorável. O problema é que o pecado é igual ao monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um dos gases mais letais que existem e você pode respirá-lo e ele te matar e você nem percebe. Então, não quero dar ideia para ninguém, pelo amor de Deus, mas muita gente até se mata ligando um carro dentro de uma garagem fechada, porque é uma morte pouco percebida e indolor, por causa do monóxido de carbono, que intoxica, deixa a pessoa sonolenta, ela dorme primeiro e depois ela morre. O pecado é mais ou menos assim, ele tem esse tipo de efeito. O pecado, ele nos adormece de tal forma que a gente vai morrer, a gente merece a morte, a gente está morrendo a cada momento. A gente é escravo de Satanás e do pecado e a gente nem percebe disso. E a gente nem tem consciência disso. Até que o evangelho nos encontra. E então nós somos libertos da morte que o pecado nos ocasiona e da escravidão. Vamos continuar lendo agora aqui. Mas Deus é tão rico em misericórdia, verso 4, capítulo 2, verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então o apóstolo Paulo diz, nós éramos merecedores da ira, éramos escravos do pecado e mortos do ponto de vista da eternidade. Mas Cristo nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. E Ele, então, nos tirou da escravidão do pecado e nos levou para o próprio céu. Então o apóstolo Paulo disse que quando nós aceitamos a Cristo, nós já, ainda que estamos na terra, já adentramos numa atmosfera celestial, sonhando com um dia que veremos Deus face a face. De tal forma que a graça é um presente que Deus nos dá, a salvação pela graça é um presente que Deus nos dá, e não é baseado naquilo que eu faço. Mas aí o apóstolo Paulo conclui então, tudo bem, não é baseado naquilo que você faz, mas você foi criado para as boas obras. E quando você aceita Cristo Jesus, você vai executar então essas boas obras. Então, para resumir,
Nós éramos escravos do pecado, merecíamos a morte, Cristo nos deu a vida, nos ressuscitou em Cristo para a vida eterna, de tal forma, então, que nós somos salvos pela graça, não pelas obras que nós fazemos. Mas uma vez que nós fomos salvos, nós somos chamados a realizar boas obras para Deus, porque é assim, então, que Deus espera que nós vivamos, como Cristo viveu, realizando então boas obras. De tal forma que é essa ação de salvação que nós então recebemos de Cristo, que é o principal fundamento, a principal motivação para nós testemunharmos e falarmos de Jesus. O que às vezes a gente se entristece é que muitas vezes nós estudamos muito superficialmente o plano da redenção. E muitas vezes sermões e estudos que falam sobre isso são poucos valorizados por nós mesmos. Nós preferimos aqueles sermões do Jesus me ama, que é o meu psicólogo, que é o meu Deus protetor e tudo mais, e que tem o seu lugar, mas a gente de quando em quando tem que parar para refletir sobre a obra de salvação que Cristo fez e faz diariamente e constantemente por mim. De tal forma que quando nós entendemos o que Cristo fez por mim, não tem outra razão principal do que essa para nós falarmos de Jesus. O problema é que a gente às vezes é tão centrado em nós mesmos que nós queremos usufruir dos benefícios de Cristo e nos esquecemos da missão que Ele nos deu, nos destinando para as boas obras e para o testemunho cristão. A lição começa com esse texto de Efésios para estabelecer a base. Uma vez que Cristo me ressuscitou, eu era morto e Cristo me ressuscitou do ponto de vista da eternidade. O que mais Ele tem feito por mim, além disso? Eu gostaria que você se parasse para pensar assim, olha, o que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Há quanto tempo faz que você aceitou Jesus? E o que mudou na sua vida depois que você aceitou a Cristo? Aceitou a verdade de Deus. Se você vivia uma vida dissoluta antes, uma vida de pecado, longe de Deus, e você encontrou a Cristo, com certeza você tem um momento muito marcante na sua vida ali, olha, um antes e um depois. Sabe, antes eu vivia de um jeito, agora eu vivia de outro. Antes eu era um ébrio, antes eu era alguém que vivia na sarjeta, agora eu aceitei a Cristo, sou uma pessoa transformada. Mas talvez você seja adventista de berço, como é o meu caso, que não tenho um momento marcante de antes eu vivia absolutamente e depois eu aceitei a Cristo e minha vida mudou. Mas ainda assim, quando eu olho o que eu era para ser e aquilo que Cristo tem feito comigo, quando eu olho pela minha natureza pecaminosa, pela minha tendência a fazer o mal, minha personalidade briguenta, quando eu vejo o que Cristo faz por mim, então eu também tenho muito que testemunhar. E eu te pergunto agora, o que você fazia ou quem era você antes de Cristo e quem é você depois de Cristo? Pare um pouquinho para pensar o que Cristo fez por você, que bênçãos Ele te deu. Isso pode incluir bênçãos materiais, bênçãos familiares, mas também pense um pouco na sua vida, como o teu caráter foi moldado, como que a sua forma de enxergar o mundo mudou, antes de conhecer a Cristo e depois que você conheceu a Cristo. O testemunho mais poderoso que a gente pode dar para alguém não é argumentos elaborados, especialmente nessa sociedade que a gente vive pós-moderna, em que a verdade tem pouco peso. O que é um argumento poderoso com relação ao Evangelho é você contar para as pessoas o que Jesus fez por você e o que Ele faz por você a todo tempo. E aí, quando você compartilha a sua própria experiência, isso é extremamente poderoso. E se você sente que Deus não tenha feito muito por você, que você não mudou muito depois que você conheceu a Cristo, talvez você não tenha conhecido a Cristo como deveria ainda. Porque o Evangelho sempre é transformador. Muito bem, quando
você quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí para você poder falar, tá bom? Pensando nesse aspecto da transformação, a lição menciona dois irmãos, João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu, mas na verdade conhecidos por filho do trovão, né? Eles eram extremamente impetuosos e briguentos. Você lembra naquela ocasião ali, Jesus não foi muito bem recebido lá em Samaria, que ele disse assim, olha, Senhor, você quer que a gente ora para descer fogo do céu? Ao mesmo tempo que eles eram filhos do trovão querendo queimar os samaritanos, eles também eram meio arrogantes, né? Dizendo assim, olha, a gente vai orar e vai descer fogo do céu aqui, e como se eles tivessem um poder que vinha deles mesmos, ali, nessa ocasião, pelo menos, né? A gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. O amor e o cuidado desinteressado é muito mais poderoso para a salvação de outras pessoas do que debates e argumentos. E eu vou te dizer uma coisa. A gente tem que ser equilibrado também, tá bom? Vocês devem saber, algum tempo atrás, era muito difícil um adventista se apostatar da igreja e ir para outra igreja. Ele até não ia para a igreja, porque estava magoado, chateado, ele até não ia para a igreja. Mas ele não ia para outra, entendeu? Ele não ia para outra denominação, porque havia uma convicção da verdade. Hoje, às vezes o nosso púlpito é tão aguinha com açúcar, às vezes o nosso estudo bíblico é tão superficial e tão rápido, que a pessoa ela não sabe o que ela está abraçando. Então ela vem pelo amor, por um lado, mas ela não tem a substância pelo outro, como minha avó dizia, né? Substância. Ela não tem o sustento da fé pelo outro, sabe? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de apresentar a verdade, nunca menosprezando a inteligência das pessoas para compreenderem temas difíceis da Bíblia, mas que são importantes, como Daniel capítulo 8, como a própria salvação, e temas que exigem um pouco de pensamento mais profundo. A gente tem que apresentar a verdade, mas nunca devemos apresentar a verdade esvaziada de amor. João, que era filho do trovão, se transformou no discípulo amado e no apóstolo do amor. Se você ler especialmente a primeira carta de João, ela é recheada de amor, né? A lição até fala aqui de que na primeira epístola de João a palavra amor aparece 40 vezes numa carta pequena, com poucos capítulos. Então você vê a transformação feita do filho do trovão para o apóstolo do amor. Tiago também foi transformado, sendo um dos primeiros cristãos a perderem a vida por causa de Cristo, do amor que ele tinha por Deus. Então, veja, a gente não deve usar a força do argumento ou debates ou então brigas para convencer alguém ou converter alguém. Mas a gente deve usar os argumentos bíblicos, apresentar a verdade como ela é, dar os estudos bíblicos, usar o púlpito para fortalecer a igreja e, ao mesmo tempo, apresentar essa verdade em amor. Pode falar, Nazaré. Fica à vontade. Pastor, me perdoe, só para você não fazer 2 sermões seguidos, permita-me me intrometer. O senhor mencionou, né, que muitos nasceram na igreja e não tem uma história do antes para contar, mas estão tendo uma história do depois. Se nós olhássemos para a vida de João e Tiago, quem sabe nós não saberíamos dizer qual foi o ponto da virada. Quando foi que eles se transformaram? Lógico que foi a partir do momento que encontraram Cristo. Então, todos nós, a partir do momento que encontramos Cristo, nós temos a nossa vida transformada. Quem sabe nós não vamos ter que celebrar alguma coisa que tivemos que abandonar, não tivemos uma conversão dramática, né? Mas a nossa nova vida, agora, aqueles que nasceram no lar adventista, eles podem, através de seus amigos, através de seus contemporâneos, ver tudo o que eles não são e que poderiam ter sido de ruim. Então, o que faz a diferença na nossa vida, que nós devemos testemunhar,
é que a partir do momento que andamos com Cristo, a nossa vida é transformada. Às vezes até imperceptivelmente, mas nós temos uma vida transformada e os outros percebem. E quando nós testemunhamos, eles olham para ver se aquilo ali se repercute no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ser, de agir. E aí, então, eles confrontando, eles enxergam, então, um bom exemplo. Então, todos nós temos essa oportunidade de ter a vida transformada, se andarmos com Cristo. Amém, amém. É isso mesmo. Hoje vão ser 2 desbravadores que vão pregar. Vocês vão ver 2 crianças pregando hoje. Não vai ser eu, só vou ajudar elas lá. Vai ser bem legal. Gente, é o seguinte, vamos avançar um pouquinho então. E há um detalhe também sobre esse ponto que o Nasa comentou. Como a gente não sabe o ponto da virada, isso nos ensina uma outra coisa também. A nossa transformação sempre é progressiva, né? Por mais que algumas pessoas tiveram essa conversão dramática e que tiveram um ponto da virada muito marcante em algum momento da vida, mesmo nesse caso, a transformação ela continua acontecendo. E na nossa vida também, sempre ela vai acontecendo. Essa transformação, na verdade, é quase que uma obra de vida toda. Mas eu gostei muito do que você falou, a gente olhar e ver aquilo que a gente não é e poderia ter sido se não fosse o Evangelho da graça de Cristo ter nos encontrado. Muito bem, então nós vemos alguns princípios que nós vimos. O Cristo Jesus é o fundamento do nosso testemunho, aquilo que ele fez por nós é o principal ponto de testemunho que nós devemos fazer. A segunda coisa que nós temos que fazer também, nós temos que lembrar, é de que o testemunho nosso deve ser apresentado em amor e a verdade apresentada em amor, como fez o próprio apóstolo João, através do amor que ele mesmo experimentou na sua vida. Ele falava de Cristo com amor. E o testemunho nasce do amor também. Nasce do amor, o testemunho nasce de um amor duplo. Um amor nasce do amor nosso para com Deus e de um amor nosso para com as pessoas que não conhecem a Cristo. E esse amor só pode surgir em nosso coração a partir do momento em que eu permito que o Espírito Santo atue e que Cristo, então, vive em nosso coração. O apóstolo Paulo disse lá, o amor de Cristo nos constrange. Outras versões mais modernas diz, né, o amor de Cristo nos motiva. É o amor de Cristo em nós e através de nós que é a principal motivação para testemunhar do Evangelho da graça de Cristo e da salvação que Cristo nos oferece. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês entendem por testemunhar? Testemunhar é eu encontrar alguém na fila do mercado e essa pessoa está passando por alguma dificuldade e eu falo com ela ali algumas palavras de ânimo, falo para ela de Jesus. Isso é testemunhar? Testemunhar é quando alguém me pergunta alguma coisa da minha fé e eu falo para essa pessoa naquilo que eu acredito, eu falo sobre Cristo, sobre a Bíblia. Isso é testemunhar. Quando eu distribuo alimentos ou faço alguma obra de caridade, isso é testemunhar. O que é testemunhar? É o que eu gostaria que você pensasse aí. A gente tem que lembrar de que existem graus diferentes de testemunho e oportunidades diferentes de testemunho. Tem pessoas que são especialistas em testemunhar em situações informais, mas nunca sai daquilo. É a pessoa que fala de Jesus, é a pessoa que compartilha Jesus, às vezes, eventualmente com alguém, aquilo que Cristo fez por ela, mas nunca avança para um testemunho mais profundo em que ela convida a pessoa para ir para a igreja ou dá estudos bíblicos e conduz a pessoa até o batismo. Então, a gente tem que se lembrar de que o testemunho, ele não é só eventualmente falar de Cristo em situações do cotidiano. Testemunhar também é eu conduzir aquela pessoa até Cristo. Como? Levando ela para conhecer a Cristo através da minha vida transformada, através do estudo bíblico, ou seja, colocar ela em contato com a palavra de Deus e em contato com a igreja. E aí o testemunho é completo. Então, a gente tem que, tem muita gente que acalma a consciência pesada porque encontrou alguém na fila do mercado e falou de Jesus para ela e disse assim, muito bem, já falei de Jesus hoje. Então,
é importante falar de Jesus na fila do mercado, mas é muito mais importante você ter em mente de que testemunhar é você ter a oportunidade de, não precisa ser necessariamente você sozinho, às vezes você não tem facilidade de dar estudos bíblicos, mas você ajudar alguém a conhecer a Cristo de forma completa, para que a vida dela seja transformada. Tá bom? Isso é só para a gente poder raciocinar um pouquinho mais sobre o que significa testemunhar. A lição de terça também menciona aqui um episódio. Era um ou dois endemoniados, gente? Era em Gadara ou era em Gerasa? É bravo isso daí, hein? Isso daí deu nó na minha cabeça essa semana. Alguém fez alguma pesquisa e quer compartilhar aí? Porque lembra que Mateus fala de 2 endemoniados de Gadara. E Lucas e Marcos fala de um endemoniado gerezeno. Então, da cidade de Gerasa. Então, o que vocês me falam? É um? É dois? Era gadareno? Ou era de Gerasa? Alguém se arrisca aí para tentar explicar esse pepino aí da harmonia dos evangelhos? Pastor, se o senhor perguntar para Mateus, ele vai falar que foram 2. Se o senhor perguntar para Marcos, Lucas, eles vão falar que foram 1. E eu combinei com eles de que lá no céu nós vamos perguntar e eu vou poder te dar uma resposta com segurança, viu? Essa é uma resposta que a gente não tem com certeza mesmo, né? É possível, a gente não pode afirmar com certeza, mas é possível que Marcos e Lucas enfatizam talvez o caso mais violento ou mais dramático dos dois, e por isso eles mencionam um só, né? É possível que sejam 2 episódios diferentes também, apesar que as semelhanças são muito grandes, dos porcos e tudo mais. E a cidade de Gadara e a outra cidade são cidades bem próximas, então um pode ter incluído a região, ou morava numa cidade, mas era da outra. Então, existem essas possibilidades. Pode falar, Nasa. Pastor, eu li uma vez que pessoas com problemas mentais jamais se unem em torno de um mesmo ideal. Com base nisso, eu acredito, então, que não são 2, apenas um. Porque não poderiam se unir 2 malucos, embora os demônios sejam, quem sabe, os mesmos, né? Eles não iriam se unir em torno de um mesmo propósito. E eles viviam amedrontando, assustando o pessoal, né? Segundo conta o relato de Mateus, de forma conjunta. Por isso que eu ainda prefiro pensar que é o endemoniado gadareno, né? Da região de Decápolis. Gerasa, tanto quanto Gadara, fazia parte das 10 cidades, né? Exato, eram cidades bem próximas, né? Então eram bem próximas. O que é interessante nessa história é que é dramática a expulsão daqueles demônios, daquele homem. Era um homem que amedrontava, que as pessoas tentavam prendê-lo e não conseguiam prendê-lo nas cadeias, ele quebrava as correntes, amedrontava as cidades. Era uma assombração, com certeza. Se você morasse naquela região, você diria para o teu filho assim, olha, não fique em casa depois das 9 da noite, porque tem um homem solto aí que vai te pegar. Entendeu? Seria essa a ideia das pessoas viviam amedrontadas naquela região por causa daquele homem lá. E Jesus, então, liberta aquele homem, e aquele homem quer seguir a Cristo, e Jesus fala, olha, não, você volta para a sua cidade e você vai contar aquilo que eu fiz por você. Um ponto que para mim é muito interessante dessa história é que aquele homem teve aquele encontro com Cristo. Ele não teve um envolvimento mais profundo. Nós não sabemos também, com detalhes, a origem dele, se ele era completamente judeu, se ele era meio judeu, se ele era um gentio, porque a região de Decápolis tinha muitos gentios naquela região ali. Então a gente não sabe muito sobre ele. E ele não sabia muito sobre Cristo, mas Jesus já o enviou para testemunhar. Tem gente que acha que só pode falar de Jesus depois de que tem PhD em Daniel, em Apocalipse, PhD em Evangelhos, doutorado em Levíticos, e acha que assim, não, eu não estou capacitado ainda para falar
de Jesus para as outras pessoas, eu não estou capacitado para testemunhar. Essa história destrói esse argumento. Aquele homem, do ponto de vista da formação espiritual, ele era um bebê na fé, um homem dramático, que teve uma conversão dramática, é verdade, mas que conhecia pouco sobre Jesus. Mas Jesus já o comissiona para contar para os outros aquilo que Cristo havia feito por ele. Então você não tem que esperar estar 100% pronto. Você não tem que esperar estar completamente preparado para falar de Jesus. À medida que Jesus vai mudando o seu coração, à medida que a obra de Cristo vai sendo realizada em você, você já deve ir compartilhando com as outras pessoas aquilo que Cristo tem feito com você. Então, nunca pense que você tem que estar 100% pronto. E nós nunca estamos. Sempre há coisas que nós não sabemos. Sempre há situações que nós não temos saída fácil. Mas Cristo nos capacita. Então, desde cedo, até mesmo antes do batismo, você já pode começar a falar o que Cristo tem feito na sua vida. Tá bom? Eu queria só compartilhar aqui a citação do livro de Atos das Nações, de Ellen White, que está na lição de terça-feira, que comenta um pouco sobre isso. Tá, senhora? É o último parágrafo da lição de terça, né? Apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos que haviam estado diariamente com Cristo. No entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado o poder de Cristo. Isto é, o poder que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. Ou seja, mesmo que você não saiba tudo, você pode falar aquilo que você já sabe. Mesmo que você não tenha experimentado tudo, você pode já compartilhar aquilo que você tem experimentado ao ter o contato com Jesus Cristo. Eu cresci numa igreja, na Igreja Adventista Central de Franca. Eu frequentei 2 igrejas na minha infância. A Igreja Jardim Tropical em Franca, que foi uma igreja que meu pai ajudou a fundar quando eu era juvenil, criança, juvenil, aí eu tinha dos 6, 7 anos até meus 12, 13 anos. Mas quando eu era bebê e depois adolescente, eu frequentei sempre a Igreja Central de Franca. A Igreja Central de Franca sempre teve algumas características peculiares. Uma delas é ser uma igreja muito musical. Apesar de eu não ser musical, aquele povo lá adora música. Fui pregar outro dia lá na pandemia pela internet. Meu Deus, tinha 2 músicas antes de eu pregar e ainda tive que usar o apelo que tinha mais uma música no final. É muito amor, eles gostam de música. E uma outra característica é que teve uma fase da igreja que todo pregador perguntava: quantos aqui estão salvos em Jesus Cristo? Levanta a mão. E aí você sempre ficava naquele impasse. Se você fica com a mão abaixada, você pode estar perdido, vivendo uma vida errada, com pecados e tudo mais. Se você levanta a mão, você é arrogante, tá vendo? Isso aí é arrogante que está dizendo que está salvo. Você pode ou não pode ter certeza da salvação? Essa é uma pergunta que a lição toca aqui, né? Eu posso ou não posso ter certeza da salvação? Vamos ler o texto aí de 1 João, que a lição recomenda. 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. E esse texto aqui nos responde. 1 João, capítulo 5, dos versos 11 até o verso 13. Todos acharam aí? Olha o que diz, olha. 5, Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 11 até o verso 13. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então aqui João está dizendo, olha, quem tem a Cristo, quem aceitou a Cristo, quem viveu o Evangelho, tem a vida eterna. E João está dizendo, olha, eu escrevi isso para vocês vocês saibam que se vocês têm a Cristo, vocês receberam a vida eterna. Então a gente deve ter sim uma certeza da salvação. Não sei quantos tem a lição dos professores, no comentário dos professores, eles até mencionam uma declaração de Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Ellen White dá a entender ali de que a gente não deveria declarar que nós estamos salvos.
Mas uma leitura mais atenta faz a gente entender ali de que ela está dizendo que a gente não deve ser arrogante, achar que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Achar que porque eu fui batizado em algum momento da minha vida, porque eu aceitei a Cristo em algum momento da minha vida, que a minha salvação está garantida. Lembre-se que a salvação é algo que diariamente eu tenho que aceitar a Cristo. Mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu tenho que ter convicção de que Cristo e os seus méritos e o seu poder é suficiente para me libertar da culpa do pecado e do poder do pecado também. Então, a gente tem que testemunhar com confiança. Você não vai chegar para o teu amigo, para aquele seu parente que não é adventista ainda, e falar assim, olha, eu queria falar para você sobre Jesus e a salvação. Eu não tenho certeza se eu estou salvo ainda, mas eu quero pelo menos falar para você o que o Evangelho fala. Então, veja, se nem você sabe que está salvo, como é que você quer salvar outros? Então, a gente tem que ter essa consciência e essa certeza de que Cristo, com o seu poder, é suficiente para nos salvar. Isso não significa que eu não tenha algo para reformar em minha vida. Isso não significa que eu não tenha algo para transformar, para mudar uma tendência a ser vencida, um pecado a ser abandonado. Isso não significa isso. Mas significa que eu aceitei a Cristo e creio que os méritos de Cristo me cobrem com as suas muitas misericórdias de meus pecados. Então, nós temos que testemunhar com segurança de que Jesus Cristo nos salvou. Tenha essa certeza no seu coração. Não tenha o medo de testemunhar e achar de que você está perdido e por isso... Agora, se você está em rebelião contra Deus, se você sabe que está errado e não faz, sabe que é certo e não faz, se você tem vivido em aberta rebelião e aberto pecado contra Deus, aí o assunto já é outro. Aí o assunto já é outro. Aí você precisa colocar sua vida em ordem para você ter o poder do Espírito para poder testemunhar. Lembra que o Espírito de Deus não pode ser derramado sobre alguém que não tenha vida em dia também, que não está com o coração preparado para receber. Agora, nós nunca estamos 100% perfeitos, sempre temos o que mudar e o que reformar. E temos que ter confiança de que a salvação de Cristo é suficiente para nos salvar. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Pastor, se ninguém for falar, eu gostaria de falar. Uma coisinha O Flávio vai falar também, né, Flávio? Depois o Flávio fala também. Primeiro os mais velhos. Pastor, o texto de Hebreus 10, 19, 22 nos fala sobre o juízo que todos nós enfrentamos, né? E ali o apóstolo Paulo fala para a gente entrar com confiança, confiadamente, com intrepidez, porque nós temos no santuário celeste Jesus Cristo pronto para nos ajudar, para nos apoiar. Por isso que no verso 22 ele fala que nós devemos nos aproximar dele com sincero coração e em plena certeza de fé. Eu achei tão bonito isso aí, porque muitas vezes nós tememos o juízo, mas quando nós estamos com Cristo, nós não temos do que temer. E é lógico que nós não temos essa arrogância, essa jactância de dizer que já estamos salvos, porque só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Não basta conhecer Cristo, tem que viver Cristo. Né? Mais importante que morrer por Cristo é viver por Cristo. Então, quando nós entramos no santuário, nessa convicção de que Jesus já fez tudo por nós não vemos como nos perder. Esta é a certeza de fé, é esta a confiança, a intrepidez que nós devemos ter no juízo, de que Amém. Estamos salvos. Amém. Flávio? Pastor, eu queria só abordar um pouquinho o verso 45, 22 de Isaías, que eu achei muito interessante. Olhai para mim e sede salvos. Eu, quando estava estudando e li esse verso, olhai para mim e sede salvos, eu me lembrei na hora de uma ocasião bíblica em que o povo de Israel deveria olhar para ser salvo. Lá no deserto, quando eles estavam sendo picados pelas cobras, né, e Moisés acabou fazendo aquela serpente de bronze, que depois colocaram o nome de Neustã e adoraram ela, acabaram adorando ela como se fosse um deus. A ordem era a mesma: olhai para o símbolo que no final seria Jesus Cristo e sejam salvos. Porém, uma coisa me chamou a atenção:
Muitas pessoas morriam porque rejeitaram aquele instrumento de salvação. E Ellen White comenta, pastor, que muitos não tinham forças para olhar tão mal que estavam. E os seus amigos tinham que ajudar as pessoas a olhar para poder serem salvas também. Acho que isso vem muito para calhar com a lição do trimestre. Nós também devemos ser instrumentos, pastor, para que as pessoas possam olhar para Cristo e sejam salvas. Mesmo que for para fazer como fizeram os israelitas, pegar no colo, entre aspas, né? E fazer com que olhem para Jesus. Porque olhando para Jesus, contemplando, é impossível não se apaixonar por ele. Amém. Excelente, Flávio. Muito legal. Muito bom. E é isso. Muito legal essa ideia de que algumas pessoas precisavam de ajuda para fazê-las olhar para Jesus, de tão enfermas que elas estavam pelas picadas da serpente. E essa é a nossa missão. As pessoas estão envenenadas pelo pecado. E muitas delas não terão força para olhar a Cristo, a não ser que nós as ajudemos, nós a façamos olhar para Jesus. Excelente, muito bem colocado também, Flávio. Para a gente ir para a parte final já, porque eu preciso estar na igreja daqui a pouquinho, a gente vai, então, para a ideia que o autor traz aqui de que nenhum sacrifício que nós façamos por Cristo, por maior que seja, se compara aos benefícios que nós encontramos pela salvação de Cristo e pelo testemunho de Cristo também. Então, Lucas 9, 23, você conhece o texto de cor, diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Né? Então, a vida do cristão é sim uma vida de renúncia. Nós temos que renunciar caminhos, desejos, vontades, coisas, para seguir a Cristo. Isso faz parte da experiência cristã. O apóstolo Paulo também disse lá, a lição até abre, né? Estou crucificado com Cristo. E Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele está crucificado com Cristo. Então, a gente deve... o Evangelho nos transforma à medida que a gente olha cada vez menos para nós mesmos e olhamos cada vez mais para Cristo, de tal forma de que o nosso próprio conforto, o nosso próprio bem-estar, muitas vezes ele é colocado de lado em prol, então, do trabalho de Deus, em prol da obra de Jesus Cristo. Por mais de que seja doloroso renunciar muitas vezes, a gente tem que se lembrar de que o testemunho poderoso é aquele que se concentra naquilo que Cristo fez por nós e não por aquilo que eu renunciei para seguir a Jesus Cristo. Se você é daquele testemunho assim, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. Então, isso não é testemunho, pelo contrário, isso é um serviço. Veja, eu não sei o que você teve que renunciar para seguir a Jesus. Eu tenho certeza que você renunciou muita coisa e tem renunciado também muita coisa para seguir a Jesus, sabe? É um preço. Todo mundo paga um preço pelo Evangelho, porque a gente vive no mundo de pecado. A gente, ao ser tirado desse mundo de pecado, a gente tem que deixar as coisas do mundo. Acontece que quando a gente olha aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Ele nos promete no futuro e aquilo que nós já experimentamos no presente, nós podemos abandonar tudo e ainda teremos tudo em Cristo. Eu não vou me lembrar quem disse isso agora, não sei se foi Agostinho ou algum outro aí. Disse, olha, aquele que tem Cristo tem tudo. E aquele que tem tudo, aliás, e aquele que não tem nada, mas tem Cristo, aliás, estou confundindo aqui, aquele que tem Cristo tem tudo. Aquele que tem tudo, mas não tem Cristo, ou seja, aquele que tem Cristo tem tudo, aquele que tem tudo, todos os bens materiais, mas não tem Cristo, tem menos do que aquele que não tem nada, mas tem Cristo. Então, Cristo é tudo para nós. Ele é mais do que os bens materiais, ele é mais do que qualquer coisa que a gente possa ter, até mesmo mais do que a nossa família, ainda por mais valiosa que ela seja. Cristo é tudo para nós, tudo. Isso faz toda a diferença na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa motivação de falar de Jesus. Eu queria terminar citando dois textos de Ellen White. Uma citação que está no livro Ciência do Bom Viver, na página 470, e outra que está no livro Educação. Diz assim, olha,
O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então, estou dizendo, o mais forte argumento em prol do evangelho é um cristão que sabe amar e que é amável. Então, esse é um chamado que eu faço para cada um de nós, para que nós possamos saber amar as pessoas e também ser uma pessoa amável. E o outro desafio aqui, e outro texto que eu gostaria de ler, na verdade, que nos desafia também, está no livro Educação, na página 297, diz assim, quando o olhar se fixa nele, a vida encontra seu centro. O entusiasmo, a dedicação total e o apaixonado ardor da juventude encontram então seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se uma satisfação e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele e trabalhar por Ele será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Poxa, esse texto aqui para mim é extraordinário. Quando o nosso olhar se fixa nele, em Cristo. Então, não é aquele olhar furtivo, é aquele olhar fixo em Cristo. A vida encontra o seu centro, o seu propósito. Não existe propósito fora de Cristo. E quando a gente olha para Cristo, qualquer sacrifício torna-se um prazer. E qualquer dever torna-se uma satisfação. Quando eu era menino, os pregadores iam pregar na igreja algumas vezes sobre o ministério pessoal, especialmente no primeiro sábado do mês. E muitos deles mencionavam aquela coroa de estrelas no céu que diz que toda pessoa que você ganhar para Cristo vai ser uma coroa de estrela, vai ser uma estrela na sua coroa no céu. E que Ellen White viu que nenhuma coroa vai estar no céu sem estrelas. E eu ficava aterrorizado com aquilo. Eu falava, meu Deus, eu preciso testemunhar de Jesus, eu não sei como, eu tenho vergonha, eu não sei bater de porta em porta. Eu ficava desesperado. Se Jesus voltar, eu não vou ter nenhuma estrela na minha coroa e pronto, estou perdido. Então, eu pensava nessa obrigação de testemunhar, mas eu fui descobrindo ao longo do tempo de que quanto mais próximo de Cristo eu vivo, mais natural é o testemunho. Então, quanto mais próximo de Jesus a gente vive, buscando a Ele diariamente, mais natural e mais profundo vai ser o testemunho também. De tal forma de que uma das coisas que dá mais alegria na vida de alguém é levar alguém para Jesus. É você acompanhar ela, sabe, na vida. Veja, gente, que alegria é você ver uma pessoa que não conhecia Jesus Cristo. Você apresenta Jesus Cristo para ela. Ela começa a se transformar. Ela se batiza. Você continua acompanhando ela depois do batismo e ela se torna líder da igreja depois. Isso aí é tremendo. Sabe? Você vê todos esses processos do antes, do durante e do depois, até se transformar num cristão maduro que leva outras pessoas para Jesus Cristo. Isso é cada vez mais natural na vida daquele que ama Jesus Cristo, de que aceita Jesus. Se você talvez não esteja sentindo aquele desejo de falar de Jesus para as pessoas, talvez não seja só um problema de timidez, talvez seja porque nós precisamos nos aproximar mais ainda de Jesus, buscá-lo ainda mais, orar mais, ler mais a sua palavra, para que essa chama, essa paixão por Cristo, então possa nos motivar a falar dele, daquilo que ele fez por nós para as outras pessoas. Gente, Deus abençoe muito a cada um de vocês, que nós possamos ser testemunhas poderosas de Jesus Cristo. E não se esqueça de que existe o testemunho ocasional, mas nós temos que fazer aquele testemunho profundo também. Aquele que você vai levar a pessoa, através do poder de Deus, utilizado, sendo você instrumento, até que ela encontre a Cristo de forma plena e aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Tá bom? Deus abençoe vocês e que nós possamos ser verdadeiras testemunhas daquilo que Cristo tem feito por nós. Ana, passa a bola para você ou para alguém, de repente, que quiser fazer algum comentário, tá bom? Mas eu vou correndo porque eu tenho ainda mais uns 15 minutos daqui de casa até a igreja, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe vocês, tá bom? Feliz sábado para todos e até daqui a pouquinho na transmissão do culto. Tchau, tchau. Bom, o pastor já saiu, mas eu queria agradecer a presença de todos e também aqueles que participaram.
E para encerrar, eu queria pedir para o Nazaré fazer a oração final para a gente. Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer imensamente por este feliz sábado que nos está dando, principalmente, Senhor, porque, embora ainda à distância, nós podemos nos reunir através deste recurso da internet, junto com os nossos irmãos, te adorarmos em espírito e em verdade. Obrigado, Pai Santo, por esta lição. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que tu deixastes o ambiente celeste, a companhia dos seres angélicos, e vieste aqui a este mundo para nos salvar. E aqui, Pai Santo, destes a vida por nós. Senhor, nenhum sacrifício de nossa parte vai ser comparado aos benefícios que tu tens preparado para cada um de nós. Por isso, Senhor, te suplicamos que nos dê força, que nos ajude a de ti testemunhar, e que pessoas, Senhor, sinceras, familiares, amigos, conhecidos nossos, possam ser conduzidas a ti através do nosso testemunho. Nos guarde, Pai Santo, agora para o horário do culto e permitas que tenhamos um restante de sábado feliz. Por Cristo Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado a todos e eu aguardo vocês. Nós temos um encontro marcado no próximo sábado às 8h45. Que Deus abençoe, uma boa semana, um bom culto e até sábado que vem. Tchau, tchau.